Glória a Deus. Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tirei do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! Maravilha! Deus seja em tudo glorificado, bendito para todo sempre. Minha gratidão a Deus por estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alessandro de Moraes. Deus te abençoe. Cabelo estiloso, blaze moderno. Lembro da época que o senhor não usava essas camisas lisas, não. Era só de vaso. Cabo Sul modernizou o senhor. Maravilha, que bom estar aqui, rever aqui os amigos. Deus abençoe todos. Família Cavalcante, Deus abençoe vocês. Maravilha, Deus fortaleça. Que bom estar aqui. Gente, no final, na saída, você vai encontrar algumas bíblias que vão te abençoar, alguns materiais. Quantos amam a palavra de Deus? Eu também amo. E principalmente as mulheres, né, tem um problema. Qual é? Você ama carregar a palavra de Deus, levar a Bíblia, mas aí o que acontece? Você quer, a mulher carrega a Bíblia e carrega também? Bolsa. Aí quer colocar a Bíblia dentro da bolsa e não cabe. Aí você tenta forçar, você estraga a bolsa, o fecho, a alça, e em contrapartida também a bolsa estraga a Bíblia, mas seu problema acabou. Você lá na saída vai encontrar algumas Bíblias slim, bonitas, para te abençoarem, tá ok? Tem lá preta, tem marrom, tem azul como a minha aqui, que eu gosto muito, tem a Bíblia do Cristãozinho para criança, tudo lá no final você vai poder adquirir, tá ok? Você vai poder fazer isso com uso de cartão, dinheiro, Pix, Rio Card, cartão de membro. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo de número 13. Você achou aí? Vou ler a palavra do Eterno que diz assim: então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Próximo.
Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Diga assim, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com suas mãos e te acharás melhor? Próximo. Então disse Saul a seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Próximo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Versículo seguinte, continua. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho que está com as... Último versículo, 23. 23. Põe aí, por gentileza. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia livre e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui diante de um personagem bíblico excepcional. Davi é um daqueles personagens bíblicos que nos chamam a atenção, que impactam a nossa vida. O nome Davi aparece cerca de 1070 vezes em toda a Bíblia. Então, exceto o nome de Jesus, é o nome que mais aparece na Bíblia. O nome de Jesus aparece mais vezes na Bíblia do que o de Abraão, aparece mais vezes na Bíblia do que o de Moisés, aparece mais vezes na Bíblia do que qualquer outro personagem que você possa imaginar, tamanha influência de Davi no meio do povo de Deus. Davi teve alguns títulos na sua vida. Davi é chamado de ungido, eleito, meu servo, meu primogênito, filho de Jessé e o mais conhecido, homem segundo o coração de Deus. Davi é tão forte a sua presença na Bíblia Sagrada, que Deus fez algumas alianças com o homem. Se você totalizar, 6. Deus fez uma aliança com Adão, aliança adâmica. Deus fez depois uma aliança com Noé, aliança noética. Depois Deus fez uma aliança com Abraão, aliança abraâmica. Depois Deus fez uma aliança com Moisés, aliança mosaica. Depois Deus fez uma aliança com Davi, chamada aliança davídica. E por fim a aliança na qual nós estamos inseridos, que é a nova aliança que Jesus fez na ceia. Este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Para você ter ideia de 6 alianças que Deus fez de forma geral com a humanidade, Deus tem uma com Davi, tamanha influência desse personagem. Davi ocupou algumas funções que vale a pena nós destacarmos. Davi foi pastor, Davi foi capitão de exército, Davi foi guerreiro, Davi foi rei, único rei ungido 3 vezes, ungido na casa de seu pai, ungido em Hebrom, depois ungido em Jerusalém. Davi foi músico. Dos 150 salmos da Bíblia, 73 são de autoria de Davi. Davi foi músico, foi compositor, ele compunha, ele cantava e ele tocava. Dificilmente você acha alguém que consegue fazer bem essas 3 coisas. Davi conseguia cantar, Davi conseguia tocar e Davi conseguia compor. E como se isso fosse pouco, Amós capítulo 6, versículo 5, diz que Davi inventava instrumentos musicais. Então o cara era fora da curva. Uma outra coisa curiosa sobre Davi é que Davi foi arquiteto. 1 Crônicas, capítulo 28, o risco do templo de Salomão é de Davi. E além disso, Davi vai ocupar uma outra função que quase passa despercebido sobre nós. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, versículo 30, que Davi foi profeta no meio da sua geração. Então Davi também ocupou o ofício de profeta. Tão grande é a influência desse personagem na Bíblia, que o Novo Testamento vai citá-lo 60 vezes. E no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22, versículo 16, o próprio Cristo vai dizer: eu sou a raiz e geração de Davi. Então, nós estamos falando aqui de um personagem que vale a pena nós examinarmos, se quisermos
ter uma vida avivada. Agora, o que está ocorrendo aqui? Escute isso aqui. Davi acabara de ser ungido rei. Diga comigo, Davi acabou de ser ungido rei. Davi acabou de ser ungido rei. Só que Davi acabou de ser ungido rei e não foi para o palácio. Davi acabou de ser ungido rei e não foi para o trono. Davi acabou de ser ungido rei, mas continuou onde, pastor? Esquecido no pasto. E ficou onde? Na roça, tomando conta das ovelhas. E ficou onde? Na casa de seu pai, levando comida para os seus irmãos, sendo garoto de recado, sendo entregador de quentinha. Então eu já quero tirar daqui uma lição. Qual é a lição? Eu preciso entender que a unção nem sempre muda o lugar primeiro onde estou, mas ela muda a minha vida. Escute isso aqui, a unção, antes de mudar o lugar onde você está, ela muda primeiro a sua vida. A unção veio sobre a vida de Davi, mas Davi continuou no mesmo lugar. As coisas ao redor de Davi não mudaram, mas Davi nunca mais foi o mesmo, por causa da unção que estava sobre a vida dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser que Deus, ao te abençoar, não mude o que está ao teu redor, mas se Deus mudar a tua vida, é questão de tempo para tudo ao teu redor começar a mudar gradativamente por causa da unção de Deus na tua vida. Então, repita após mim, a unção de Deus, antes de mudar o lugar onde eu estou, ela muda quem eu sou. Isso é muito importante. Agora escute isso aqui. Então, de repente, quando Davi é ungido rei, o texto é claro em dizer que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Em contrapartida, Saul passou a ser atormentado por demônios. Então, alguém vê o rei naquela situação atormentada e chega e diz assim, ó rei, por que o senhor não escolhe alguém que saiba tocar? E quando ele tocar, o senhor vai se sentir bem. A música é terapêutica. Vamos fazer isso? Vamos. E quando já estavam abrindo ali um concurso para escolher um músico para tocar na corte real, alguém vem com uma notícia, rei, precisa fazer concurso não. Por quê? Eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é animoso em palavras, homem de guerra, de gentil presença, e Deus é com ele. E o rei diz assim, manda chamá-lo. Manda o quê? Chamá-lo. Então, eu vejo aqui nessa escolha de Davi, para ser músico no palácio, Deus agindo nos bastidores. Deus agindo por trás das cortinas. Deus agindo no secreto. Então, eu quero pregar aqui uma mensagem para você, e a mensagem é degraus para o palácio. Quando Deus quer te promover ao palácio, geralmente, como é que Ele age? Quando Deus age quando Ele quer te promover ao palácio? Vamos aqui a algumas questões. Número 1. Quando Deus quer te promover, Ele permite um problema onde você ou é ou tem a solução. Vou repetir. Quando Deus quer te promover, geralmente Ele permite um problema onde você ou é ou tem a solução. Escute, o rei tem um problema, ele está atormentado, precisa de alguém que toque harpa. E quem é que tem a solução? Davi, que sabe tocar harpa. Geralmente, quando Deus quer te abençoar, Ele permite alguns problemas acontecerem. Veja, a Bíblia vai dizer que José estava na cadeia. Mas Deus tinha dado um sonho a José em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. A interpretação desse sonho é que ele seria governador do Egito. Então o faraó tem 2 sonhos numa única noite. Tem quem resolva e interprete o sonho de faraó? Não. E quando não tem ninguém que resolva o sonho de faraó, então tem um problema. Então quando o faraó tem um problema, então quem é apresentado? José, que estava na cadeia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não fuja de alguns problemas que se apresentarão diante de você. Não fuja de alguns desafios que aparecerão diante de você. Por quê, pastor? Deus tem uma mania. Deixa eu medir aqui a palavra, ver a palavra
mais adequada. Deus tem um hábito de quando você pede a Ele uma bênção, uma resposta, Ele esconde a tua resposta atrás do problema que Ele mandou você resolver. Oreste, torna isso prático, simples. Já reparou que o dia que você diz assim, eu estou cansado, não quero saber de nada, eu vou para a igreja, vou ficar no meu cantinho, vou lá na consagração que eu vou buscar a Deus. Nesse dia, a irmã te enxerga lá atrás e diz assim, o irmão está com oportunidade. Você já reparou que o dia que você diz assim, ó Deus, eu quero tanto que o Senhor fale comigo, aparece alguém mais problemático que você para você aconselhar? Já reparou que o dia que você está duro igual um coco, falando, Deus, eu preciso que o Senhor me abra uma porta financeira, faz um milagre. Então Deus usa o pastor para dar uma palavra de oferta que parece que está metendo a mão na tua carteira. Aí você diz assim, não é possível, não é Deus não, eu estou duro. Deus só te pede aquilo que você tem pouco. Deus só te pede aquilo que você tem pouco. Por quê? Porque tudo que Deus te pede, Ele quer multiplicar. E para que Ele vai te pedir o que você tem muito? Por que Abraão é o homem que tem mais filhos? Porque Deus pediu a ele um filho. E Deus pediu a ele o único. Se Deus falasse, Abraão, me dá teus servos, ele tinha vários. Mas Deus falou, teu único filho, porque ele só tinha um filho da promessa. Então ele entregou a Deus. E ninguém no mundo tem mais filho do que Abraão. Qual foi o segredo? Porque quando ele entregou para Deus aquilo que ele só tinha um. Então Abraão é o pai da fé, pai dos crentes. Abraão é pai dos judeus e Abraão é pai dos árabes. Ninguém tem mais filho no mundo do que Abraão. Qual foi o segredo, Abraão? É que quando Deus me pediu o meu Isaac no Moriá, eu não neguei. Então escute uma coisa, alguns problemas aparecerão diante de você que você precisa resolver. Quantos querem mais paciência? Levanta a sua mão. Então receba a tribulação. Não entendi porque você abaixou a mão em seguida. Vou perguntar de novo, quantos aqui querem mais paciência? Levanta a mão. Então receba a tribulação. Olha o que a Bíblia vai dizer. A tribulação produz a paciência. A paciência, experiência, esperança. E a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus esconde recompensas atrás de problemas. Se você não entender isso, você vai perder bênçãos. Deixa eu aproveitar e acrescentar uma coisa para você. Você sabia que tem muita vitória que Deus tem para a tua vida e elas não vêm quando você ora? Elas não vêm quando você jejua. Elas vêm quando você resolve aquilo que Deus mandou você resolver. Por exemplo, tem gente aqui que está orando para Deus te dar vitória. E a forma que essa vitória vai vir é quando você for lá para a salinha das crianças ajudar. Quando você for lá se voluntariar, estiver lá no estacionamento, servindo. Mas como assim, pastor? Deus esconde recompensa atrás de desafios e problemas. Segundo, quando Deus quer te promover ao palácio, o que Ele faz? Segundo lugar, quando Deus quer te promover ao palácio, Ele começa a te expor. Diga comigo, Deus começa a me expor. Um homem chegou e disse para o rei, ó rei, você está precisando de um músico? Eis que tenho visto um filho de Jessé. A pergunta que eu te faço é, esse homem era amigo de Davi? O texto não diz que era amigo, era parente dele. O texto não diz que era parente, o texto diz que era colega, também não. Mas esse homem vai falar de Davi para o rei. Quando Deus quer te abençoar, o próprio Deus começa a fazer teu marketing. O próprio Deus começa a te manifestar para algumas pessoas. O próprio Deus começa a fazer com que algumas pessoas notem você, note o teu trabalho, note o teu serviço. E a forma como o texto está construído, eis que tenho visto, significa que ele estava observando Davi há muito tempo.
Porque ele não teria como ter dado aquela lista inteira de características se ele tivesse visto Davi apenas uma vez. O que você não sabe é que tem gente te notando e vai ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. O que você não sabe é que tem gente te observando e vai ser um instrumento de Deus para te abençoar. Agora escute aqui um detalhe. Onde Davi estava? Onde Davi estava? Diga comigo, no pasto. Não, diga mais forte, no pasto. Mas estão falando dele, no lugar onde pensavam que Davi estava esquecido. Tinha gente vendo-o. Você não está esquecido. Deus está te vendo. Você não está abandonado. Deus está te olhando. Onde quer que você esteja, meu irmão, Deus está vendo aquilo que você faz no reino. Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo a tua semeadura. Deus está vendo o teu compromisso. Deus está te observando. E tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é esse aqui. Onde Davi estava mesmo? Mas onde o servo foi falar dele? Davi estava no pasto, mas o nome dele estava sendo mencionado. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Teu nome será mencionado no palácio. Onde você ainda nem pisou, Deus vai usar gente para colocar teu nome lá. Onde você ainda nem entrou, Deus vai usar gente para colocar teu nome lá. Onde você nem chegou, Deus vai usar gente para levar o teu nome e fazer acontecer na tua vida. Deixa eu contar para você uma experiência. Um dia eu preguei num grande evento. Eu fui participar de um grande evento. Foi engraçado. Quando o irmão, o líder do departamento, veio falar comigo, aí ele disse assim, a gente cara a cara lá depois, ele disse assim, você sabe por que eu te convidei? Eu estava doido para perguntar, mas fiquei sem jeito. Eu falei, de onde esse cara me conhece? Ele disse, sabe por que eu te convidei? Eu disse, não. Ele disse assim, fulano falou de você para mim. Eu, fulano? Ele é fulano. Eu disse, conheço não. Ele disse, você não conhece? Eu disse, não. Como você não conhece? Ele falou tão bem de você. Ele, fulano de tal. Eu falei, não conheço. Ele achou que eu estava de deboche. Eu insisti, não conheço. Ele viu que eu estava falando sério. Então ele abriu o celular, pegou o Instagram e mostrou uma foto. Falou, esse aqui. Eu disse, nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Ele ficou olhando para mim e eu olhando para a cara dele. Ele falou, cara, você sabe uma coisa engraçada? Eu disse, é que a igreja dele tem um sistema antigo, então quando vai chamar pregadores e tal, passa no crivo da diretoria. Ele, quando eu fui levar teu nome lá, para a direção, teu nome já estava lá. Ele, o curioso é que quando eu fui falar com o vice-presidente, ele falou, e esse aqui já está pré-aprovado. Eu não conheço ninguém de lá, nunca tinha colocado o pé lá, mas quando eu cheguei lá, meu nome já estava lá. Quero declarar isso sobre a tua vida, meu irmão. Teu nome já estará em lugares que você ainda nem pisou. Deus vai colocar teu nome em lugares que você ainda nem entrou. Deus vai usar gente para te abençoar, para mudar a história da tua vida. Quem pega essa palavra aqui em nome de Jesus, declara para alguém, Deus vai colocar teu nome em lugares que você ainda não pisou. Cadê meu amigo do teclado, por gentileza? Deus vai colocar teu nome em lugares que você ainda nem entrou. Você não pisou, não foi lá. Mas Deus vai usar gente para falar de você. Deus vai usar gente para citar teu nome. Pastor, o que Deus faz quando Ele quer me promover ao palácio? Quantos querem ser promovidos por Deus? Segura aí. O que é que Ele faz, pastor? Diga comigo, Ele te dá uma chave. Diga mais forte, uma chave. Uma chave. Ele chegou e disse assim, e sabe tocar bem. O que Ele falou para o rei? Que Davi sabia? Tocar bem. O que é isso, pastor Ash? Uma chave. Uma chave. Do que o rei precisava? De alguém que soubesse tocar. Então ele está falando para o rei, ele sabe tocar bem e dá uma lista de características. O que é uma chave? Uma chave são pessoas, habilidades, oportunidades que Deus coloca na tua vida
e através daquilo, Ele abre uma grande porta para você e a tua vida nunca mais é a mesma. Como assim, Oreste? Veja, ali tem uma porta e ao redor aqui tem portas, ok? Para você entrar numa porta, você não precisa de uma marreta. Você não precisa de dar pesada. Você não precisa de uma tora, de um machado. Não. O que você precisa? Uma pequena chave. Escute. Quem aqui é da época dos playback dos corais de juventude, de mulheres, para ensaiar? Levanta a mão. Levanta a mão, Assembleia Dinossauro. Estou te vendo. Eu me recordo, meu professor pastor Alessandro, que naquela época nós queríamos cantar 3 hinos. Nós não cantávamos 3. 3 era o dia que a gente cantava pouco. 3 hinos. Nós precisávamos de 3 CDs. Só que cada CD vinha com 10, 13, 15 músicas. Só que naquele CD nós queríamos uma. Então eu tinha que comprar um outro CD para pegar uma, irmã Keila. Ia para o outro CD para pegar mais uma. E naquela época CD era 30 conto, 25, e naquela época 25, 30 era dinheiro para caramba. Para recolher dos jovens era uma luta. Aí escuta só. Isso significa dizer que aquele cantor, escute isso, aquele cantor gravou 10 músicas, colocou num CD, mas ele não estourou por causa da 10, ele estourou por causa de uma. Então todo mundo comprava milhares de cópias de CD por causa de uma. O que significa? Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa te dar 10 coisas. Com uma, Ele muda a tua história. Com uma, Ele muda a tua vida. Com uma ideia, teu negócio nunca mais é o mesmo. Com uma palavra, tua vida nunca mais é a mesma. Uma pessoa que Ele bota do teu lado e a tua história não é mais a mesma. Escute isso aqui. Se eu falar com você de Microsoft, o que vem na tua cabeça? O que vem na tua cabeça? Microsoft? Computador. Se eu falar para você Apple, o que vem na tua cabeça? Smartphone, celular. Se eu falar para você Nike, o que vem na tua cabeça? Tênis. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que a Nike não fabrica só tênis. A Nike fabrica tênis, fabrica meia, fabrica camisa, fabrica bermuda, fabrica acessórios de esporte. Mas por que quando você pensa em Nike, você pensa em tênis? Porque é uma coisa que move toda a indústria da Nike. Eu quero declarar que nesse Aviva, na autoridade do nome de Jesus, Deus vai te dar uma coisa que vai mudar a tua vida, a tua história, vai mudar a tua casa, a tua família. Uma ideia, meu irmão, uma palavra, uma pessoa que Deus vai colocar no teu caminho. A tua vida nunca mais será a mesma. Uma chave, quem pede isso aqui no nome de Jesus? Uma chave. Uma chave. Pastor, o que Deus faz quando Ele quer te abençoar? Segura aí. O que Deus faz quando Ele quer te promover ao palácio? Segura. Número 1, Deus permite um problema no qual você é a resposta. Número 2, Deus te expõe. Número 3, Ele te dá uma chave. Segura aí. 4, o que Ele faz, pastor? Antes de Deus levar Davi ao palácio como rei, Deus levou Davi ao palácio como servo. Ele tinha unção de rei, mas não entrou lá como rei. Ele tinha unção de rei, mas entrou lá como servo. Por quê, pastor? Simples. Aquele povo que Davi ia reinar sobre ele não era um povo qualquer, era um povo de Deus. E você não pode liderar o povo de Deus, ter autoridade sobre o povo de Deus da forma como você faria em qualquer outro lugar. Porque Jesus falou, o maior de vós será o menor.
E quem quiser ser grande, que sirva aos outros, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Qual é a lição, pastor? É que quando Deus quer te promover, Ele te ensina primeiro que o que Ele vai fazer na tua vida, o fará por causa da casa dEle, o fará por causa do reino dEle, o fará por causa da obra dEle. Segundo Samuel 5 diz, entendeu Davi que Deus o exaltara por amor do seu povo. Davi entendeu, opa, tudo que eu estou vivendo não tem a ver comigo. Tudo que eu estou vivendo tem a ver com o povo de Deus. Sabe por que tua causa na justiça vai sair? Não tem a ver só com você. Tem a ver porque Deus quer que você seja uma bênção nessa casa. Sabe por que Deus vai mudar muita coisa na tua vida, vai fazer teu negócio crescer, ser referência nesse lugar? Porque através de você vidas serão abençoadas, vidas serão empregadas, o reino de Deus vai ser abençoado. Deus te abençoa por causa do reino. Segura aí. Antes de Deus levar Davi ao palácio para ser rei, Deus levou Davi para conhecer a atmosfera do palácio. Antes de Deus levar Davi ao palácio para ser rei, Deus levou Davi ao palácio para ele conhecer a atmosfera do palácio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se do dia que Davi acabou de ser ungido rei, Deus o levasse direto para o palácio, sabe o que ia acontecer? Davi iria estragar as bênçãos de Deus na vida dele. Por uma razão simples. Davi estava acostumado com o pasto, não com o palácio. Davi ia chegar no palácio, ia chegar lá no palácio e fazer assim, cadê minhas ovelhas? Ele não estava acostumado com aquela atmosfera. Então, antes de Deus colocar Davi no lugar que ele tinha para ele, Deus mandou Davi numa posição inferior, só para ele conhecer a atmosfera do lugar onde ele iria um dia ficar. Não entendi, pastor. Deus tem o hábito de te mandar para o lugar que Ele tem para você numa posição inferior à que Ele tem para você de fato. Para quê, pastor? Para você conhecer a atmosfera do lugar que Ele tem para você. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto Davi está lá no palácio tocando, enquanto Davi está lá no palácio servindo, ele está observando como o rei se veste, como o rei fala. Protocolo para entrar na presença do rei, protocolo para sair da presença do rei, quem é que pode falar com o rei, quem é que não pode falar com o rei, como é que as pessoas bajulam, como é que as pessoas traem, como é que as pessoas usam de influência para tentar convencer o rei, como é que as pessoas agem quando estão no poder. Então Davi está vendo tudo aquilo, para quê? Porque Deus está usando aquela atmosfera para mudar a mentalidade de Davi, para depois então fazer Davi sentar no trono. Não entendi, pastor. Muitas vezes você está num lugar, num ambiente, e você tem promessa, e você olha e diz, Deus, eu estou aqui, tu tem me colocado perto de pessoas grandes, mas eu não estou entendendo, eu estou numa posição inferior, eu tenho promessa. É Deus dizendo para você, só olhe e aprenda. Veja como é que eles agem, veja como é que eles falam, veja como é que funciona, veja como é que você tem que proceder nesse ambiente, veja como é que é a vida nesse padrão. Veja, eu estou mudando a tua mentalidade, porque Deus nunca te expõe aquilo que Ele não quer te dar. Deus está te expondo para mudar você de dentro para fora, para te preparar para o lugar que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tem alguém pegando isso aqui essa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, Antônio Orestes da Silva Júnior, já fechei muita porta que Deus abriu para mim. Como? Porque eu queria levar o pasto para o palácio. E não me olha com essa cara como se você também não fizesse isso. Aí você diz assim, pastor, eu não posso negar minhas origens. Não se trata de negar as origens. Se trata de você se adequar ao ambiente que Deus te colocou. Pastor, e a essência? A essência que vê a Deus, o homem só vê a aparência. E você não lida na vida só com Deus, você lida também com os homens. Por isso Jesus falou, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Deus está permitindo
mudar a sua mentalidade. A forma como você enxerga, a forma como você vê, a forma como você fala, para o lugar que Ele tem para a tua vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, se você é do palácio, já começa a dar tchau para o pasto. Um aplauso ao Senhor. Pastor, o que Deus faz quando Ele quer promover alguém ao palácio? Segura aí, eu termino aqui. Antes de Deus levar Davi ao palácio, como rei, Deus levou Davi ao palácio para ele aprender o que ele nunca deveria fazer o dia que ele se tornasse rei. Não entendi, Oreste, vou repetir. Antes de Deus levar Davi ao palácio como rei, Deus levou Davi ao palácio para ele aprender o que ele nunca deveria fazer o dia que ele se tornasse rei. Como assim? Me explica isso. Te explico. Davi está lá no palácio, tocando harpa para o rei. Então o mesmo Saul que está cantando, todavia me alegrarei. Daqui a pouco a mão dele entorta e está dando gargalhada. Fica endemoniado. Pega a lança e quer jogar em Davi. Quer matar Davi, está com inveja de Davi, está tramando contra a vida de Davi. Então Davi está tocando para ele. Mas imagine comigo, a mente de Davi. Davi está pensando, opa, peraí. O mesmo profeta que ungiu esse homem me ungiu. A mesma unção que ele tem, eu também tenho. No trono que ele está sentado, um dia eu vou me assentar. E o que ele é hoje, amanhã eu serei. Mas eu não quero terminar como ele terminou. Você acha que foi à toa que Deus o mandou para lá? Não. Então, nas entrelinhas, Deus está dizendo para ele, nas entrelinhas, você está vendo como ele terminou? Sim. Você não quer terminar como ele terminou, não? Não. Então, não faça o que ele fez. Não ande por onde ele andou. Não trilhe o caminho que ele trilhou. Não haja da forma que ele agiu. Ô Davi, tu gostou quando ele te tacou lança? Não, então não taque lança em ninguém. Davi, tu gostou quando ele te perseguiu? Não, então não persiga ninguém. Davi, tu gostou quando ele te caluniou? Não, então não calunie ninguém. Davi, tu gostou quando ele armou para te pegar? Não, então não trame para armar ninguém. Sabe o que acontece, mano? Que muitas vezes na vida tem coisas que nós reclamamos e nós achamos até que é o diabo, mas é Deus permitindo-nos passarmos por algumas coisas para quando ele nos colocar no lugar que ele tem para a nossa vida, nós não fazemos isso com ninguém. Sabe por quê? O nosso problema é o seguinte, é que as pessoas quando fazem algumas coisas conosco, nós dizemos, meu Deus, que luta. Aí quando a roda gigante gira e a gente vem para cima, aí a gente diz assim, eu era prega, agora eu sou o martelo, fizeram comigo, agora eu vou fazer com eles também, mas o sangue de Jesus tem poder. Deus está permitindo tudo isso para olhar para você e dizer, não gostou quando ele te perseguiu? Não persiga ninguém. Não gostou quando te caluniou? Não calunie ninguém. Não gostou quando te pisou? Então não pise ninguém. Não gostou quando te maltratou? Então não maltrate ninguém. Quando eu te exaltar, quando eu te der autoridade, quando eu te der poder, quando eu mudar a tua vida, quando eu mudar a tua história, não faça com os outros o que fizeram contigo. Não desdenhe dos outros como desdenharam de você. Não faça. Agora escute isso aqui. Quando Saul pecou, o que ele perdeu? O versículo 13 foi o primeiro versículo que eu li. O que saiu da vida de Saul? O que saiu? O Espírito Santo. Foi o que Saul perdeu de mais precioso. Quando Davi pecou, segundo Samuel 11, adultério com Batseba, ele vai compor o Salmo 51. Aí olha o que ele vai dizer para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, né? Retire de mim o teu Espírito Santo. Preste atenção.
Davi viu como Saul ficou quando perdeu o espírito. Então a primeira coisa que ele pediu a Deus quando ele pecou foi: Deus, não retire de mim o teu espírito. Você sabe qual é o problema da minha geração? Você sabe qual é o problema da minha geração? É que as pessoas, quando erram, quando caem, elas ficam com medo de perder um emprego, ficam com medo de perder as bênçãos, ficam com medo de perder as posses, ficam com medo de perder tudo que conquistou, mas não ficam com medo de perder a presença do Deus que deu tudo para elas. Mas Davi era uma pessoa avivada, e Davi vai dizer uma coisa para Deus: Deus, quer saber de uma coisa? Se o Senhor tirar meu palácio, não me faz falta. Se o Senhor tirar meu poder, não me faz falta. Se o Senhor tirar minha riqueza, não me faz falta. Se o Senhor tirar meus bens, não me faz falta. Se o Senhor tirar meus súditos, não me faz falta. O que te faz falta, Davi? Deus, a única coisa que eu te peço é: não retire de mim o teu espírito. Sabe o que Davi está me ensinando? Ele está dizendo para Deus nas entrelinhas: Deus, o que me fez chegar aqui não foi minha habilidade, foi teu espírito. O que me fez conquistar tudo que eu conquistei não foi minha fama, foi teu espírito. O que me fez sentar nesse trono não foi minha capacidade, foi a presença, a unção do teu espírito na minha vida, Senhor. Então quer saber de uma coisa? Eu perco tudo, mas não abro mão da tua presença. Eu perco tudo, mas não abro mão de te servir. Eu perco tudo, mas eu não perco o avivamento, eu não perco a tua presença. Como disse Pedro: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Põe a mão no seu coração e repita após mim, diga assim: Deus, nós abrimos mão de tudo, menos da tua presença, menos do teu espírito, menos da tua graça. O que sou, o que tenho, o que faço, o que terei, é por causa da tua presença na minha vida. Como Moisés, que disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.